Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Caros amigos, nós vamos falar hoje sobre o nosso querido mestre Nicholas Roerich. Assim como falamos da vida de Blavatsky, dando continuidade a este trabalho, então, da biografia dos mensageiros da Grande Fraternidade Branca, falaremos um pouco sobre a vida deste mestre sem igual, chamado Nicholas Roerich, a quem o mestre Omória confiou muitas de suas mensagens para a humanidade. Nikolai Konstantinovich Roerich, como é pronunciado em russo, ou Nicholas K. Roerich, como conhecemos no Ocidente, na grafia inglesa. Nicholas nasceu em São Petersburgo, em Leningrado, na Rússia, em 9 de outubro de 1874 e fez a sua passagem em 13 de dezembro de 1947. Seu pai, Konstantin Roerich, casou-se em 1860 com Maria Vasilievna Kalashnikova, com quem teve Lídia, Nicholas, Boris e Vladimir. Nicholas foi batizado na Igreja Ortodoxa Russa, religião de sua mãe, de linhagem puramente russa. Ele cresceu em uma família de classe média alta russa, com as vantagens de manter contato com escritores, artistas e cientistas que sempre visitavam a sua família. Preparo vocês agora para entenderem que isto que estamos fazendo aqui não é estudando apenas uma biografia comum, mas uma emocionante história de um mestre que hoje é um mestre ascenso de grande valor. Tenho certeza que vocês vão gostar dessa história. Mas continuando, Nicholas foi um pintor, escritor, historiador, poeta e professor espiritual, líder intelectual e mensageiro dos mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca. Educado no seio de uma família apologista da paz, interessava-se por literatura, filosofia, arqueologia e especialmente por arte. A família de seu pai era de origem escandinava e seu nome, que significa rico em glória, remonta à época dos vikings. Um dos primeiros Roerich foi cavaleiro templário no século XIII. Outros foram líderes políticos e militares, incluindo um oficial sueco que lutou na campanha russo-sueca contra Pedro o Grande. Seus descendentes, guardando sua fé luterana, se estabeleceram no noroeste da Rússia. Já na juventude, Nicholas mostrou ter muito interesse e talento para várias atividades. Quando tinha 9 anos de idade, um famoso arqueólogo veio para conduzir uma exploração na região e levou o jovem Roerich para as escavações do túmulo local. A aventura de desvendar mistérios de esquecidas eras, com suas próprias mãos, acenderam-lhe um interesse pela arqueologia que duraria a sua vida inteira. Através de outros contatos, Roerich desenvolveu interesse em colecionar artefatos pré-históricos, moedas e minerais, e construiu seu próprio arboretum para estudos de plantas e árvores. Ainda muito jovem, Roerich mostrou uma particular aptidão pelo desenho e, quando atingiu a idade de 16 anos, começou a pensar em entrar para a Academia de Arte e seguir a carreira artística. Seu pai não considerava a pintura como sendo uma vocação ideal para um responsável membro da sociedade. Portanto, insistiu que seu filho seguisse seus passos nos estudos da lei. O compromisso foi atingido e, em 1893,
Nicholas registrou-se simultaneamente na Escola de Direito da Universidade de São Petersburgo, na Faculdade de História e Filologia, na Academia de Artes e no Instituto de Arqueologia. Ainda jovem, Nicholas foi cativado pela história de um viajante sobre Hridhan Japu, soberano em um reino místico em Shambhala, no Himalaia. Estas lendas antigas contam sobre um tempo de problemas por vir, quando Hridhan Japu reunisse seus guerreiros de luz e lutasse a vitoriosa batalha sobre o mal, então uma nova era de paz começaria. Quando Nicholas cresceu, ele concluiu seu sonho de explorar a Ásia e se tornar um guerreiro de luz. Liderou uma longa e difícil expedição de 5 anos através da Ásia Central, sobre muitas das maiores e mais perigosas passagens através das montanhas. Enquanto viajava, ele trabalhou em centenas de pinturas, não obstante os terríveis obstáculos. Durante sua vida, ele completou cerca de 7.000 trabalhos de arte. Não só era Nicholas Roerich um corajoso explorador e um talentoso artista, como também foi um líder mundial em muitas profissões. Ele era um cientista que escreveu cerca de 30 livros e foi nomeado para o Prêmio Nobel da Paz pela Universidade de Paris, por seu trabalho de preservação cultural de instituições e monumentos históricos durante os tempos de guerra. Como veremos mais à frente, 21 nações assinaram um tratado garantindo a proteção dos museus, universidades, catedrais e livrarias que tremulam a bandeira da paz que Nicholas desenhou. Teve o apoio veemente de Albert Einstein, H.G. Wells e Bernard Shaw. Este maravilhoso guerreiro de luz cresceu para se tornar um artista, explorador, autor, cientista, filósofo e pacifista mundialmente conhecido. Depois de estudar na Rússia, Roerich prosseguiu seus estudos em Paris e viajou através da Europa. Possuía uma memória fora de série. Casou-se com Helena e tiveram 2 filhos, Yuri e Svetoslav, pintor como seu pai. Helena Roerich traduziu parte da obra de Helena Blavatsky e foi, assim como Nicholas, uma mensageira dos mestres ascensos. A obra de Roerich consta de 6.000 pinturas, afrescos em igrejas e edifícios públicos, desenhos para mosaicos e motivos arquitetônicos. Realizou a pintura de cenários e figurinos de várias óperas, de Wagner, Mussorgsky, Borodin, Rimsky-Korsakov, Ibanez e Maeterlinck. Trabalhou com Igor Stravinsky na Sagração da Primavera, a qual teve a coreografia de Václav Nijinsky, e música e argumento de Roerich. Também criador do cenário e figurinos folclóricos, onde sua criação foi baseada no leitmotiv. Como autor e erudito, escreveu livros de arte, culturas, filosofia e humanitarismo. Publicou perto de 30 volumes, além de muitos ensaios e artigos. Escreveu livros como No Coração da Ásia e Shambhala, entre outras obras que incluem poemas. Como explorador e cientista, realizou pesquisas arqueológicas e escavações na Rússia, organizou e produziu uma grande expedição através da Ásia Central e outra grande expedição, desta vez para a China, incluindo a Mongólia. Na década de 20, a família de Roerich mudou-se para Nova York, nos Estados Unidos, onde Nicholas e Helena fundaram várias instituições artísticas, culturais e teosóficas. Foi nesta cidade que o mestre Ascension Moria-Khan trabalhou com Nicholas e sua chama gêmea Helena na publicação de diversas obras esotéricas. Fundaram a Sociedade Agni Yoga, que expôs a ética viva, compreendendo e sintetizando as filosofias e ensinamentos religiosos de todos os tempos. A Sociedade Agni Yoga é uma instituição de ensino sem fins lucrativos, incorporada em 1946 sob as leis do Estado de Nova York e é totalmente suportada por contribuições voluntárias e taxas de adesão. Os objetivos da Sociedade Agni Yoga estão incorporados na filosofia
que lhe dá o nome Agni Yoga. Assim como consta nos livros da série Agni Yoga, publicados pela sociedade, neles se encontra uma síntese das antigas crenças orientais e pensamentos ocidental moderno e uma ponte entre o espiritual e o científico. Ao contrário de muitas escolas de yoga criadas anteriormente, a Agni Yoga não é um caminho de disciplinas físicas, meditação ou ascetismo, mas sim de prática na vida cotidiana. É o yoga da energia ígnea, da consciência, da responsabilidade, do pensamento dirigido, do foco. Ela ensina que a evolução da consciência planetária é uma necessidade premente e que, através da luta individual, é uma aspiração atingível para a humanidade. Afirma a existência de uma hierarquia de luz atuando na Terra, e o centro do coração de cada ser humano como sendo o elo de contato com esta hierarquia e, inclusive, com outros mundos distantes no cosmos, outras hierarquias. Ou seja, o caminho para o ser humano encontrar a liberdade total no cosmos é o coração. Apesar de não ser sistematizada em um sentido comum, a Agni Yoga é um ensinamento que ajuda o aluno a descobrir um ideal moral e espiritual mais elevado pelo qual possa aprender a governar a sua vida e assim contribuir para o bem comum de todos. Por esta razão, a Agni Yoga tem sido chamada de ética viva, ou a vivência da ética. Falando sobre o papel do indivíduo na evolução espiritual humana, Helena Roerich escreveu, abre aspas, o maior benefício que podemos contribuir consiste na ampliação da consciência e da melhoria e enriquecimento do nosso pensamento que, juntamente com a purificação do coração, fortalece as nossas emanações. E assim, aumentando as nossas vibrações, podemos restaurar a saúde de todos aqueles que nos rodeiam. Fecha aspas. Apesar de não oferecer cursos ou estudos organizados, a Sociedade Agni Yoga publica muitos livros. No Brasil, eles foram publicados pela editora Avatar. Shambhala, Em Busca da Nova Era. A1, né? A1 é o nome de um livro deles. Coração. Cartas de Helena Roerich, volume 1 e 2. Folhas do Jardim de Moria, número 1 e 2. Também muito bom esse livro. Esse é um dos que eu mais gosto. As Folhas do Jardim de Moria. Fraternidade. Hierarquia. Crianças, Educação e Ética Viva. Infinito 1 e Infinito 2. Mundo Ardente 1, 2 e 3. E por último, Nova Era, Comunidade. Eu achei meio difícil encontrar esses livros. Eu sei que a Summit Lighthouse, na sua lojinha online, vende esses livros. Vocês podem também encontrar alguns deles na estante virtual, no sebo, na internet. Também muito fácil de comprar. Em outras livrarias mais conhecidas eu não encontrei esses livros. Na Pérola de Sabedoria, volume 18, número 16, Elmore, em abril de 1975, disse a Elizabeth Klaproth, mensageira da Grande Fraternidade Branca. Esse é um texto que faz parte das Pérolas de Sabedoria que deram origem ao livro O Discípulo e a Senda, de Elmore. Nessa pérola, nesse capítulo do livro, se você assim preferir, Elmore nos fala sobre os Roerich e de outros mensageiros também. Abre aspas. Em 1876, o mestre Kutumi e eu, então conhecidos como os mestres K.H. e mestre M, mandamos Helena Petrovna Blavatsky escrever Isis sem véu. Mais tarde foi incumbida de comunicar a doutrina secreta ao mundo. Por ordem de Jesus Cristo, do mestre Ascenso Hilarion e de Maria, a mãe, Mary Baker Eddy, recebeu certas revelações que divulgou em Ciência e Saúde, com a chave das Escrituras.
Embora por vezes assediadas pelos seus próprios preconceitos e pelo fardo da consciência coletiva, estas testemunhas codificaram a verdade e a lei do Oriente e do Ocidente como culminação de milhares de anos de destilações do Espírito nas suas almas. Mensageiros, assim, não são treinados em um dia, nem em um ano, nem em uma encarnação. Em vidas sucessivas, sentam-se aos pés dos mestres e recebem as emanações do seu manto no poder da sua palavra e exemplo. Outros, selecionados para prestar um serviço semelhante à hierarquia, falharam nas suas iniciações por causa do orgulho, do intelecto e de não quererem submeter totalmente a sua identidade à chama. Ficaram assim totalmente auto-enganados e continuam a atrair almas inocentes para o caos dos seus enganos. Nos anos 30 deste século, vieram as almas gêmeas de Guy Ballard e Edna Ballard para comunicar o mistério sagrado da lei do Eu Sou, conhecimentos adicionais da hierarquia, a invocação do fogo sagrado e a senda da ascensão. Verdadeiros e comprovados mensageiros de Saint-Germain foram incumbidos de continuar sendo os únicos mensageiros da hierarquia da Era de Aquário até a humanidade ter redimido uma certa porção de seu karma. Quando esse ciclo se consumou, Saint-Germain, juntamente com o Conselho de Darjeeling, patrocinou Mark e Elizabeth Clare Prophet para continuarem o trabalho não só dos Ballard e do movimento AM, mas também de Nicholas e Helena Roerich. Os Roerich registraram as palavras de Elmória destinadas a comunicar aos povos russo e americano a energia e a iluminação que deveriam deter o dragão vermelho do comunismo mundial. E assim, a chama materna da Rússia e a chama materna da América convergem em espirais de liberdade e vitória para os filhos e filhas de Deus em ambas as nações e em todas as nações da Terra. A hierarquia não é parcial em relação a pessoas, política ou polêmicas. O chamado da hierarquia não tem barreiras. Não pode ser detido pela cortina de ferro, nem por um muro de ferro que uma civilização mecanizada erigiu em torno das crianças de Deus. O raio do nosso olho é um raio laser. É a ação do raio rubi. Vai direto até o coração do devoto. E nenhuma mão, força ou ideologia pode deter a vontade do mestre que envia esse raio para chamar as almas de Deus de volta ao lar. Quem pensa não ser assim, se acautele. Sim, porque eu falei. E o Senhor disse, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Concluo as minhas cartas aos discípulos na senda com a exortação do apóstolo da Igreja dos Primeiros Tempos, cujo cargo é agora ocupado pela Mãe da Chama. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa da glória. Pedro, ao ser confrontado com o teste supremo do sacrifício, tentou afastar-se do núcleo do fogo do Cristo, do centro da chama e da Mãe. Fugindo de Roma para escapar do martírio, encontrou o Senhor Cristo na Via Ápia e perguntou ao seu mestre: Quo vades? Onde vais, Senhor? Jesus respondeu: Vou para Roma para ser crucificado novamente. E assim, Pedro aceitou o seu destino e retrocedeu, voltou para Roma e foi crucificado por amor ao seu Senhor. Digo a todos os que se veem confrontados com a tentação de separar-se do Cristo, da Mãe ou da senda da iniciação: voltai atrás, ide para Roma, para serdes crucificados pelo vosso Senhor, para entregardes ali o eu menor, para que o Cristo possa aparecer não somente em vós, mas nos corações de todos os homens. Fecha aspas. Elmória. Outro ditado interessante veio por Lanello, mestre Ascenso Lanello,
em um ditado dado a Elizabeth Klaproth, onde ele conta que Nicolas e Helena foram mensageiros de Amora e Maitreya. Eles eram mensageiros que escreviam as palavras dos mestres. Isso não é psicografia, mas sim mensagens escritas. Ou seja, os mestres não tomavam o corpo de Nicolas e Helena Roerich, assim como também não tomavam o corpo de nenhum dos outros mensageiros, mas sim preenchiam o coração e a mente destes mensageiros, profetas das palavras dos amados mestres. O chakra da garganta atua não só na palavra e no ouvido, mas também na ação física, e isso envolve a escrita. Os Roerich também fundaram em Nova York um novo Instituto das Artes Unidas. Este instituto, que unia todas as artes, foi ideia de Roerich em 1910. Ele concretizou a ideia como diretor da escola em São Petersburgo, na Rússia, quando trouxe para esta instituição cerca de 2.000 estudantes, a reputação de ter o mais adiantado sistema de educação artística. Muitas artes em uma só escola, algo inovador para a época. Então, o Instituto de Artes Unidas, criado por ele na América, cresceu rapidamente. Abriram-se várias seções de diferentes especialidades, na mesma casa. Artesanato, pintura, escultura, música, dança, arte lírica e drama. Foi criada uma seção de educação estética para crianças. Estes ideais de unir as artes em um só local, desde então se propagaram pelo mundo inteiro. Vejam que algo que hoje é comum em nossas vidas e em nossas cidades, veio através deste mestre, mensageiro dos mestres ascensos. A terceira importante instituição fundada por Roerich na América foi a Corona Mundi, ou a Coroa do Mundo. Esta instituição foi idealizada como um centro internacional cuja tarefa deveria ser a de estabelecer a comunhão entre os povos por meio de uma cooperação cultural, isto é, ampliar a apreciação da arte, beleza e cultura entre os povos, e estabelecer em toda a corrente da vida contemporânea para encorajar a compreensão mútua entre as Américas através das artes. A primeira exposição geral do Brasil foi aberta neste centro internacional durante o período de 11 a 30 de outubro de 1930, assim introduzindo nos Estados Unidos a primeira grande amostra de todos os aspectos da arte brasileira. Esta exposição era composta de 93 pinturas que abrangiam várias tendências de trabalhos de 52 artistas contemporâneos do Brasil, tais como Di Cavalcanti, Cícero Dias, Guinard, Edson Mota, Terus, Anita Malfatti e outros. Em 17 de novembro de 1923, em Nova York, as pessoas que homenagearam o talento de Roerich fundaram o Museu Roerich. Desde os primeiros dias, o museu começou um grande trabalho educacional, palestras, concertos e exposições. Ele possui uma belíssima coleção dos trabalhos de Roerich. As instituições fundadas por Roerich nos Estados Unidos tornaram-se grandes centros de cultura e uniram muitos trabalhadores da arte e cultura. Por 5 anos, a expedição de Roerich viajou por toda a Índia, Tibete, Sikkim, Mongólia, Turquestão chinês, Altai, etc. Muitos dos quadros que se vê no museu resultaram daquela expedição. Depois de sua passagem pela América, em 1928, Nicolas Roerich estabeleceu-se na Índia. Ali fundou o Instituto Himalaico de Arqueologia. Roerich então faleceu em Punjab, na Índia, foi cremado e suas cinzas espalhadas diante das montanhas que tanto amava e retratou em quase 7.000 trabalhos. A maioria de suas obras conserva-se hoje em museus europeus, como o Museu Nacional de Artes da Letônia e o Museu Nicolas Roerich em Nova York. Hoje, este maravilhoso personagem terreno encontra-se nos planos da luz etérea. Nicolas Roerich ascendeu à posição de mestre ascenso da Grande Fraternidade Branca, onde continua atuando pela paz mundial. Aqui nós terminamos essa parte da história de Roerich, seu trabalho, seu legado.
Eu quero que vocês saibam que assim que for possível estaremos com uma página da vida de Rui Erich e suas obras, para vocês poderem apreciar essas imagens, os links para os museus, para vocês verem as fotografias, são muito bonitas. Eu quero falar a vocês sobre este final de semana que passou. Nós estivemos em Belo Horizonte para um encontro com líderes de várias instituições religiosas. Entre as instituições presentes que me recordo, tínhamos representantes do budismo, da escola teosófica, dos Hare Krishna, da Rosa Cruz, do espiritismo, de Sai Baba, da maçonaria, de Brahma Kumaris, da Perfect Liberty, da Seishonoye, de Rudolf Steiner e do Centro de Educação Planetária. Este movimento ecumênico, que tem como objetivo encontrar caminhos para a paz mundial, já está em seu terceiro encontro. Os 2 primeiros aconteceram em Curitiba. O primeiro encontro aconteceu no Hotel Ouro Verde, do organizador Luiz. Luiz me telefonou convidando para participarmos do evento e eu perguntei a Fátima Sorage se ela gostaria de representar os mestres neste evento, pois eu não estava muito interessado neste encontro. Tinha muitos outros afazeres que eu considerava mais importantes naquela época. Fátima e Jaqueline, ambas dirigentes do Instituto Aura Mater de Belo Horizonte, foram ao evento e gostaram muito. Tanto que logo a Escola Rosa Cruz fez outro evento e elas voltaram a participar. Nesse final de semana passado, então, o Instituto Aura Mater fez o convite e muitas organizações espiritualistas aceitaram participar. A Fátima me telefonou e disse que dessa vez eu precisava participar. Eu disse a ela que iria, mas apenas porque queria rever os colegas do Instituto Aura Mater e conhecer a nova sede deles em Belo Horizonte, pois a união com outras culturas religiosas realmente não me interessava. Eu não conseguia, amigos, ver uma razão para que esses grupos se reunissem assim. Não consegui ter esse estímulo. Então eu fui. Todos os convidados foram chamados para falar por no máximo 2 minutos sobre a paz mundial. Eu pensei comigo, o que é que eu posso dizer? Não podíamos falar sobre os nossos ensinamentos, apenas sobre a paz mundial. Por isso talvez eu não tivesse estímulo em participar nos eventos anteriores. Então eu pedi para ser um dos primeiros a falar, mas os mestres deram um jeitinho para que eu fosse o penúltimo. Mas assim foi melhor. Eu fui ponderando sobre as palavras dos outros participantes e eu cheguei à seguinte conclusão. Eu consegui então enxergar uma razão para estarmos reunidos. Uma razão que eu não podia nem imaginar. Nós temos um objetivo em comum. Todos os líderes de organizações espiritualistas buscam ajudar as pessoas a encontrar Deus. Diferimos apenas nos caminhos que buscamos orientar. Mas em comum temos Deus no alto e a confusão da vida na terra. Todos somos testemunhas das maldades daqueles que não seguem a luz e dos perdidos em drogas e ilusões na vida, aqueles que estão aí vagando sem rumo. Todos sofremos ao ver os jornais de cada dia. Bom, mas o que é que podemos fazer para juntos encontrarmos a paz? Então eu disse, Deus é amor. Todos sabemos que Deus é amor. E Deus é paz. E amar é servir. E a paz só pode ser encontrada quando aprendemos a servir uns aos outros. Quando aprendemos a ser homens de boa vontade. Todos os dias eu vejo pessoas pulando desta para aquela religião, deste para aquele movimento espiritualista. Isso porque este aqui não me deu o que eu estou buscando. Ou seja, as pessoas nem sempre buscam a Deus, elas buscam resolver os seus problemas. E como este não é o objetivo dos movimentos espiritualistas genuínos, então a busca das pessoas falha e a paz também falha. Pois a paz só existe em Deus. Deus em primeiro lugar. Assim sendo, nós precisamos, nós, líderes espirituais, de todos os credos genuinamente interessados em Deus, mostrar para as pessoas
que precisam aprender a orar pelo próximo, para o bem geral de todos, pois não haverá paz com egoísmo. Se não houver esta compreensão, então não adianta mudar de religião. Precisamos servir a todos, um por todos e todos por um. Esta é a chave da paz e da harmonia entre os povos. Deus gosta de solucionar os problemas das pessoas quando elas oram umas pelas outras. Quando o interesse está centrado no eu, no meu problema, então não funciona. Até quando oramos por nós, precisamos estender esta oração ao próximo. O Instituto Aura Mater, então, ganhou de presente a bandeira da paz, trazida pelo Luiz de Curitiba. Neste momento eu entendi a razão maior da minha participação no evento. Nicolas Roerich, o criador da segunda escola de Elmore, a escola que veio depois da escola teosófica, ele trouxe os ensinamentos do mestre Elmore para a escola Agni Yoga, como nós já vimos no nosso encontro hoje. E foi ele que em 1929 propôs a criação do Dia Internacional da Cultura e da Paz. E esta bandeira foi uma ideia de Elmore, que foi o patrocinador de Roerich, assim como é o patrocinador do nosso trabalho. Muitos de vocês que estão conosco desde o início lembram dessa bandeira e da página que tínhamos com o ensinamento sobre ela e sobre o Dia da Paz. Dia que é comemorado em 25 de julho de cada ano. Ocorre que, com o tempo, eu vi que não havia nenhuma divulgação do nosso Dia da Paz na mídia brasileira. Sempre que eu ouvia falar em Dia da Paz, a data era outra. Na televisão, no rádio, seja onde for, sempre eram outras datas, nunca o 25 de julho, nada se falava. Assim, quando reformulamos o site em 2004, para não causar confusão na mente das pessoas, tiramos esta página do ar. Afinal, já haviam muitas comemorações pela paz em outras datas e eu fiquei satisfeito com isso. Dentre as muitas datas comemorativas dedicadas à paz mundial, escolhemos algumas, então, mais conhecidas para falar para vocês agora, aqui. O Dia Mundial da Paz, inicialmente chamado simplesmente de Dia da Paz, foi criado pelo Papa Paulo VI, com uma mensagem datada do dia 8 de dezembro de 1967, para que o primeiro Dia da Paz fosse celebrado sempre no primeiro dia do ano civil, de 1º de janeiro, a partir de 1968. Coisa que acontece até hoje. Muito divulgada essa data, com apoio da Igreja. Dizia o Papa Paulo VI, em sua primeira mensagem para este dia, abre aspas, dirigimo-nos a todos os homens de boa vontade para exortar a celebrar o Dia da Paz, em todo o mundo, no primeiro dia do ano civil, 1º de janeiro de 1968. Desejaríamos que depois, a cada ano, esta celebração se viesse a se repetir como augúrio e promessa no início do calendário que mede e traça o caminho da vida humana no tempo, que seja a paz com seu justo e benefício equilíbrio a dominar o processar-se da história no futuro. Fecha aspas. Existe também o Dia Internacional da Paz, declarado pela ONU em 30 de novembro de 1981, que é celebrado em 21 de setembro. Em 2006, por ocasião do Dia Internacional da Paz, Kofi Annan afirmou, abre aspas, há 25 anos a Assembleia Geral da ONU proclamou o Dia Internacional da Paz como um dia de cessar-fogo e de não violência em todo o planeta. Desde então, a ONU tem celebrado este dia, cuja finalidade não é apenas para que as pessoas pensem na paz, mas sim que façam também algo em favor da paz. Fecha aspas. Então vejam que o Papa criou o Dia da Paz para que todo mundo passasse a ter uma matriz de vontade de paz desde o dia 1º do ano. Nós vemos que a ONU criou um dia de paz, no dia 21 de setembro, para que ninguém fizesse guerra. Nesse dia, todas as guerras que estiverem acontecendo param. Não tem guerra, ninguém dá um tiro, ninguém faz nada contra o outro neste dia. E aí nós temos um terceiro Dia da Paz, que foi escolhido
como o Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento. A data foi instituída em 10 de novembro de 2001 pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, com o objetivo aparentemente simples, mas cada vez mais relevante, em refletir sobre o papel da ciência no desenvolvimento sustentável e na promoção da paz e do desenvolvimento, visando a melhoria das condições da vida das pessoas. Então, vejam que este outro Dia da Paz também é diferente. Um é para a matriz da paz, o outro é para que as guerras parem, cessem naquele dia, e o outro é para que a ciência e a cultura e a educação trabalhem em prol de criar aquilo que produz a paz. Inclusive, todos os anos são envolvidas escolas, faculdades, e prêmios são dados para as melhores ideias, esse tipo de coisa. Bom, até aí, tudo bem. Nós falamos do Nicolas Roerich, nós falamos da paz, da bandeira da paz, nós falamos desse encontro em Belo Horizonte. Então, o que tudo isso tem a ver? O Dia da Paz tem a ver com os ensinamentos dos mestres ascensos. Afinal, nós estamos aqui estudando os ensinamentos dos mestres ascensos. Tudo a ver. Nós precisamos e temos total responsabilidade em trazer harmonia e paz para todo o planeta Terra. E isso é uma obrigação de cada cidadão. Não importa se você é uma dona de casa, se você é uma mãe, se você é um pai, se você é um trabalhador de uma loja, de um banco, de um hospital. Todos temos obrigação de trazer a paz e falar na paz. Paz aqui e agora. Essa é a nossa decisão. Então, muito antes destas manifestações pela paz, dessas três que nós acabamos de falar, terem ocorrido, no dia 25 de julho de 1929, Nicolas Roerich apresentou em Nova York o Tratado Universal de Paz e Proteção aos Tesouros do Gênio Humano, que hoje leva o nome de Pacto de Roerich, conhecido também como a Cruz Vermelha, né, como se fosse a Cruz Vermelha que a gente conhece, né, da salvação, a Cruz Vermelha da Cultura. Assim ele definiu o tratado. A cultura é o único instrumento para a paz permanente. Ele falou em nome do Mestre Amora. Ele falou em nome da Grande Fraternidade Branca. É necessário levar a cultura, proteger a cultura, e este sim é um instrumento permanente para se conquistar a paz. Então, aquela página que nós tiramos, nós vamos voltar com ela no site, muito ampliada, muito maior do que ela era, com muito mais informações. Vocês vão poder acessar, espero que ainda essa semana. E daremos então continuidade a esse trabalho maravilhoso que Roerich fez, dentre tantos que nós já vimos, o trabalho de divulgação da paz, levando cultura para a humanidade. Bom, o Pacto de Roerich foi firmado na Casa Branca em Washington, aos 15 de abril de 1935, em cerimônia máxima presidida pelo então presidente dos Estados Unidos da América do Norte, Franklin Roosevelt. O evento contou com a presença de 20 representantes latino-americanos. Oswaldo Aranha, na época, embaixador do Brasil nos Estados Unidos e amigo pessoal do presidente Roosevelt, assinou o tratado representando o governo brasileiro. A mensagem de Roerich é a mensagem dos mestres, é a mensagem de Almora e Maitreya. Pura e simplesmente a seguinte frase: onde há paz, há cultura. Onde há cultura, há paz. Esta é a frase que invoca, né, no coração dos homens, essa ideia de que onde há paz, há cultura, onde há cultura, há paz. É necessário manter a cultura para que a paz se manifeste. E cultura é a consciência da união entre as pessoas, né? Nesta bandeira da paz, nós enxergamos, então, 3 esferas vermelhas. Eu coloquei aí na página do programa para que vocês já pudessem vê-la. 3 esferas vermelhas. Um vermelho rubi, um vermelho forte. Não é aquele vermelho anti-rosa, como nós já estudamos aqui. E sim, o vermelho rubi, o vermelho do Espírito Santo, o vermelho da união dos povos.
Estas 3 esferas vermelhas foram descritas por Nicolas Roerich como a síntese de todas as artes, de todas as ciências e de todas as religiões, dentro do círculo da cultura. Então, a primeira bolinha representa a arte, a segunda bolinha representa a ciência, a terceira bolinha representa a religião. E o círculo que as envolve representa a cultura. Ele definiu a cultura como o cultivo do potencial criativo no homem. Acreditou que alcançar a paz através da cultura é um propósito para ser realizado através do esforço positivo da vontade humana, a boa vontade. Precisamos hoje e sempre trabalhar pela cultura e pela paz. Desde tempos imemoriais, guerreiros têm levado bandeiras à guerra, como símbolos de suas leis, de suas crenças e de suas pátrias. No momento em que há uma erosão de valores espirituais, em muitas áreas da atividade humana, a obra de Nicolas Roerich serve como reafirmação inspiradora das mais nobres qualidades humanas: sabedoria, beleza e paz. Onde houver a boa vontade para atuar em prol do bem geral de todos, então existirá a possibilidade da expansão da cultura. Porque cultura é, acima de tudo, o aspecto da vida coletiva relacionada à produção e à transmissão de conhecimentos, à criação intelectual e artística. Cultura é o processo ou estado de desenvolvimento social de um grupo, um povo, uma nação, que resulta do aprimoramento de seus valores e instituições. Cultura, minha gente, é a civilização unida trabalhando para o progresso de todos. O símbolo da bandeira da paz foi escolhido pelos mestres ascensos. Este símbolo não foi uma criação de Nicolas, ele já existia há muito tempo. Este símbolo faz parte da cultura mundial. Na bandeira que propôs, Roerich descreveu o círculo como sendo uma representação da totalidade da cultura, com as 3 esferas, cor vermelho-púrpura, que forma o rubi, o vermelho escuro, um vermelho rubi, no centro, tipificando a arte, a ciência e a religião, 3 atividades socioculturais bem abrangentes. Ele também descreveu o círculo como sendo representativo da eternidade do tempo, abrangendo o presente, o passado e o futuro. Este sinal da tríade pode ser encontrado em muitos lugares. Tem diversas interpretações e possui um caráter universal. Compõe o mais antigo dos símbolos indianos, Chintamani, o sinal da felicidade, e pode-se encontrá-lo no Templo do Céu de Pequim. Aparece nos 3 tesouros do Tibete, no peito do Cristo Menling, na Madonna de Estrasburgo, no escudo dos Cruzados e no brasão dos Templários. Aparece como símbolo em inúmeros sistemas filosóficos, pode ser encontrado nas imagens de Gesar Khan e Rijijapo, no Tanga de Tirmunani e no brasão de alguns papas. Ainda nos trabalhos de Tiziano e de antigos pintores espanhóis, e nos velhos ícones de São Nicolau em Bari. É também encontrado no brasão da cidade de Samarcanda, em antiguidades etíopes e coptas, nas rochas da Mongólia, em anéis tibetanos, em todos os países himalaios e nas cerâmicas da era neolítica. É visível em bandeiras orientais. Nada poderia ser mais apropriado para figurar na bandeira proposta por Roerich, que não é um mero ornamento, mas sim um sinal que carrega consigo profundo significado. Ele existe a imensuráveis períodos de tempo e pode ser encontrado no mundo todo. Ninguém pode, portanto, alegar que ele pertença a qualquer seita, credo, partido político ou tradição particular. Representa todas as tradições espirituais e a evolução da consciência em todas as suas várias fases. Hoje, onde quer que a bandeira da paz proposta por Roerich for hasteada, se reconhece o grande alcance do passado, do presente e do futuro. Estimula o indivíduo a esforçar-se para realizar o seu alto potencial, embelezando todos os aspectos da vida.
estimula cada pessoa a tomar responsabilidade pela evolução do planeta, o que significa ser construtor da paz. Simboliza a transformação do indivíduo e da sociedade. Representa a cooperação, a pedra angular da cultura planetária emergente, em todos os aspectos da atividade humana. Quando a questão é a defesa dos tesouros artísticos e culturais do mundo, nenhum outro símbolo poderia ser melhor do que este, pois é universal, de uma antiguidade ilimitada e carrega em si o significado que deve encontrar morada no coração de todos. As esferas lembram o corpo físico, o espírito e a mente, e o círculo, o livre-arbítrio, que é nossa consciência volitiva. A ideia de defender a paz, a mais bela manifestação da cultura, e as criações do gênio humano é nobre e essencial. Exige esforço de cada um de nós, hoje, amanhã e sempre. Devemos praticar ações que possibilitem a sua realização, conscientizando-nos da importância da cultura e da paz, que são expressões sinônimas. Daí a instituição do dia 25 de julho como o Dia da Cultura e da Paz, e a adoção da bandeira da paz como símbolo maiúsculo dessa ideia. O dia 25 de julho é o escolhido, por não ser uma data política ou religiosa. É o dia ideal, pois nesse mesmo dia se comemora o Dia Universal da Tolerância, do Amor e do Perdão, tríade sobre a qual se sustentam todos e quaisquer projetos de cultura e de paz. O texto oficial do Pacto de Roerich também vai estar à disposição de vocês no site. E, além disso, uma minuta de um projeto de lei para instituir o Dia da Cultura e da Paz no município de vocês, para que a prefeitura da sua cidade adote a bandeira da paz. O Pacto de Roerich traz não só a ideia de que é necessário a expansão da cultura para que a paz reine entre os povos, como também, no caso de guerras, não haver ataques contra locais onde a cultura esteja sendo resguardada. Ou seja, a proteção da cultura de cada país é mais importante do que as disputas políticas e religiosas que possam haver entre os povos. Você também pode instituir o Dia Municipal da Cultura e da Paz no seu município. E é isso que nós esperamos de vocês, cada um dos associados do nosso grupo e todos os ouvintes. Espero que vocês participem conosco nesta luta pelo desenvolvimento, na expansão desta ideia. Para terminar o programa de hoje, nós vamos ler uma mensagem do amado mestre Elmore Akan. O título é Casa Limpa. Eu sou o defensor dos meus chelas. Se fizerdes vossa cama no psíquico, tereis de deitar nela. Esse ditado foi dado em junho de 1995, Pérola de Sabedoria, volume 38, número 26, mensageira Elizabeth Clarecroft. Abre aspas. Uma vez que estou para patrocinar milhões de almas nesta atividade, nesta senda, devo estar certo que vós, que estáis aqui e formais as fundações desta comunidade por toda a terra, sois verdadeiros comigo. Deveis ser verdadeiros para as almas que estão entrando, deveis cuidar delas e elevá-las, deveis cessar com vossa crítica, condenação, julgamento e fofoca. Deveis louvar o poder de Deus que nos dá a oportunidade de realmente reverter o mundo nos próximos 7 anos. Pois muito de vós sois dignos. Devo também falar sobre aqueles que não têm sido chelas, que nunca foram chelas, mas que têm persistido nessa atividade como mariposas voando ao redor de uma lâmpada acesa. Às vezes, se reúnem tantos ao redor da chama que a chama não pode mais ser vista. Portanto, estou providenciando que esses indivíduos não façam mais parte dessa comunidade. Alguns já se foram. Alguns têm sido removidos porque eles recusaram renunciar a certas atividades psíquicas que não podem, de forma alguma, serem toleradas numa organização patrocinada pelos mestres ascensos. É uma questão de preto e branco. Ou abandonais o psíquico, o espiritismo, ou não podeis ser uma parte dessa organização. É muito frequente que indivíduos que são psíquicos não sabem que são, pois eles têm ingressado no mundo da ilusão, o mundo de bugigangas e ninharias, fumaça e espelhos.
desceram numa espiral descendente no plano astral e, veja bem, acreditam que encontraram Shangri-La. Bem, amados, desejo discutir convosco a questão de vos colocardes diante de instrutores outros que os mestres ascensos e diante de ensinamentos outros que os ensinamentos dos mestres ascensos. Se estáis determinados a ter cursos com este ou aquele instrutor, porque ele ou ela professa ensinar algo que pensais que precisais saber e ainda estáis conscientes que este instrutor é psíquico ou foi identificado como psíquico pela mensageira, isto é o que acontecerá. 2 pontos. Quando colocai-vos diante de um instrutor que não está ligado à grande fraternidade branca, que não tem controle divino dos seus 4 corpos inferiores, ou da raiva, ou das energias marcianas, os as marcianos listados pela mensageira, e que está em uma espécie de vale da indecisão, não tendo escolhido viver na luz ou nas trevas, mas numa área cinzenta, abri-vos para receber deste instrutor qualquer substância não transmutada alojada no seu cinto eletrônico. Pois o pupilo é sempre alguém que recebe e o instrutor é sempre aquele que dá, e não sereis capazes de separar o psíquico do não psíquico, pois a vibração psíquica polui toda a corrente da consciência daquele que deixa-se fluir com ela. Assim, pegais não só o que o psíquico entrega, mas todo o momento subconsciente do seu psiquismo, incluindo o seu cálice impuro, que em muitos casos não tem sido dedicado como um cálice para a transmutação pela chama violeta. No mundo do psíquico, há muitos que não têm determinação para transmutar karma passado e há outros que usam a chama violeta, mas não estão dispostos a abandonar seu envolvimento com o psíquico. E a conclusão será que não terei nada mais a fazer convosco, porque tereis feito vossa cama no reino psíquico, e tereis que deitar nela até decidirdes desfazer-se do vosso ato, conforme dizem. Se seguirdes o caminho do psíquico, quando conheceis a lei, não posso ajudar-vos nem ter mais qualquer tipo de vínculo convosco. Qualquer outro mestre ascenso também não pode manter vínculo convosco, pois a grande lei não permitirá. Deveis compreender que através do vínculo da grande fraternidade branca, através de Padmasambhava e a linhagem da hierarquia que patrocina esta mensageira, tendes a maior oportunidade em todo o universo material de fazer a vossa ascensão nesta vida. As hierarquias de luz que estão envolvidas com a Terra também estão envolvidas com este universo. E, portanto, o seu patrocínio desta organização não é somente da Terra. Assim tenho falado e esta é a minha declaração. Ouvia bem, arrumei uma mesa repleta diante de vós. O Senhor Cristo repartiu o pão da vida e deu-vos de seu corpo e do seu sangue. Não é necessário para vós conhecerdes tudo sobre tudo, incluindo as coisas psíquicas. Não vos é necessário procurardes atalhos, não há atalhos. Podeis desperdiçar o vosso tempo de muitas formas, quer seja por teste muscular, ou isso, ou aquele outro, ou algo que alguém trouxe. Mas no fim, amados, vereis que não fizerdes qualquer progresso e que abandonastes vossa senda espiritual e vossa confiança com os mestres ascensos, que são vossos instrutores e gurus. Eu digo-vos, encontrar-vos-ei com a barriga cheia de energia psíquica, e tereis somente vós mesmos para vos libertar disso. Energia psíquica é como areia movediça. As almas podem estar absorvidas nela e realmente defender seu direito de estar fazendo isso, porque estão tão emaranhadas no plano psíquico e seus habitantes psíquicos que não sabem mais a diferença entre a senda espiritual e a senda psíquica. Esta é a tragédia da era. Há milhões de almas na Terra que estão seguindo instrutores psíquicos e, como resultado, estão caindo para a margem da estrada. Porque estão vinculadas a estes instrutores, não se dão conta que sua armadura áurica, a luz que está mais perto do corpo, o ectoplasma, está sendo drenada. Inadvertidamente estão perdendo a sua essência anímica. Não está sendo tomada dela necessariamente pelos espiritualistas ou leitores das bolas de cristal, mas pelas pessoas comuns
que vivem no plano psíquico, no plano astral. Portanto, sabeis que quando mantém-vos na companhia de tais pessoas, tornai-vos vulneráveis a todos os níveis do plano astral. Quando colocai-vos em posição a eles como um estudante, pois sois mais vulneráveis ainda. Um exemplo típico de psiquismo na televisão que puxa milhões para o plano astral todos os dias, consequentemente para o mundo surrealista do psiquismo, são as chamadas novelas. Não há absolutamente nenhum valor compensador nas novelas. Elas são a cloaca do plano psíquico, e aqueles que colocam a sua atenção neste esgoto dia após dia, encontrar-se-ão ainda neste esgoto depois de passar da tela da vida na mudança chamada morte. Outro exemplo de psiquismo é a violência nos desenhos animados. Esta violência é uma horrenda profanação da alma da criança. Os autores dos desenhos animados têm plantado o vento e eles irão colher o furacão do seu karma pelo abuso das mentes e corpos emocionais das crianças. Somos vossos instrutores, somos vossos iniciadores, damo-vos as vossas iniciações na senda. Como vossos pais, nós vos afagamos. Não podeis imaginar como torcemos por vós e vamos à luta por vós, mas esperamos uma coisa: fidelidade, obediência ao único Deus e ao único Deus na pessoa dos mestres ascensos. Os mestres ascensos são os patrocinadores e os instrutores desta organização. Se há um tópico de estudo pelo qual estáis interessados, perguntai à mensageira se ela vai ensinar sobre esse assunto. Perguntai se ela vos convida instrutores qualificados que não são psíquicos para vir e ensinar tais assuntos que considerais necessários como auxílio das metas educacionais desta organização. Estou certo que me fiz claro. Desejo que compreendais que estou preocupado em certa medida e igualmente oprimido que Saint-Germain tenha que lidar com tais condutas nesta organização, como estudantes que professam receber ditados de Mahashohan e outros mestres ascensos quando não possuem o manto nem o cargo da grande fraternidade branca que os autorizaria a tomar ditados. Eu estou desgostoso que o próprio Mahashohan deva estar sujeito a indivíduos que querem dar ditados que são supostamente dele, mas não são, e que clamam ter o Espírito Santo, mas não o têm. As iniciações do Espírito Santo vêm a vós dia após dia. E elas vêm, amados, quando estáis preparados, antes de poderdes tornar-vos um discípulo direto do Espírito Santo sobre a tutela do Mahashohan. Deveis submeter-se às sendas dos 7 Chohans e adquirir mestria, no mínimo, em 3 dessas sendas, uma das quais deve ser a senda do primeiro raio sob a minha tutela. Os Chohans que presidem as outras 2 sendas de vossa escolha podem aceitar-vos que seja como um Shela preferencial ou um estudante inicial. Ou eles podem dizer-vos que, para seguirdes diligentemente a senda ensinada pelos mensageiros até serdes convidados a estar sob a tutela direta de um ou ambos Chohans. Eu pratico a mesma descrição. Portanto, oprime-me ver um certo deixar de lado ou rejeição dos mestres que têm estado convosco por tanto tempo em favor daqueles que vêm à cidade com suas canecas e cartolas e óleo de cobra, buscando arrancar de vós o primeiro amor. Vosso primeiro, verdadeiro e único amor deve ser a vossa presença eu sou. Invocai a vossa presença do eu sou que eu sou para verdes que tendes toda partícula de edificação e aprendizado que precisais para fazer a vossa ascensão. Mas não sejais ávidos em indulgências com isto, aquilo e o próximo curso oferecido aqui e acolá e em qualquer parte conforme a conveniência dos empresários psíquicos que levam vantagem de pessoas inocentes que irão às suas lojas e pagarão altos preços para serem ensinados muitas vezes por aqueles que não foram limpos pelo Senhor Cristo e, portanto, em quem esse Cristo não habita. Confio que compreendeis minha preocupação e minha severidade. Não faço e não farei concessões. Não carregarei bagagem psíquica de Shela algum. Se tendes vos vinculado de forma supérflua, mas conscientemente a pessoas psíquicas,
ou ao plano psíquico, então tereis que desmagnetizar vossos 4 corpos inferiores com a assistência do Arcanjo Miguel e da Elohim Astrea e usar a chama violeta assiduamente até finalmente estardes fora do plano astral de uma vez por todas. Nesta hora, então, selo-vos para a vitória e digo: teremos nesta comunidade aqueles que são exemplos admiráveis da senda, e deixaremos aqueles que estão com o olhar apático e já foram ingressarem no psíquico, inclusive com a ajuda de drogas psicodélicas. Gravitaram para níveis inferiores, onde estão ou logo estarão em qualquer caso. Vamos deixar partir em paz aqueles que não reconhecem o seu elevado chamado em Deus e sua estupenda oportunidade de avançar segundo as grandes dispensações do Sol Central. Inclino-me diante do Cristo e em cada um e dou-vos a Deus. Fecha aspas. Elmória. Participe do nosso grupo de estudos pelo endereço eusouluz.com.br. Tire suas dúvidas sobre os ensinamentos dos Mestres Ascensos enviando sua pergunta para o nosso WhatsApp 35 99728 5201. Colabore para a expansão da luz. Apoie o nosso trabalho. Não importa o valor. Participe pelo Pix contato@eusouluz.com.br ou fazendo uma transferência para a nossa conta no Itaú, na agência 1597, conta 20830, dígito 3. Lembre-se de curtir este vídeo e compartilhar com os amigos. Isso ajuda na divulgação do canal. Vitória sempre na luz de Deus e até o próximo vídeo.